Olá, eu sou a Elizabeth e hoje vamos falar sobre para quem é realmente a história que estás a escrever. As histórias trazem magia para quem as escreve e para quem as lê. E ler é por si só uma aventura, uma vez que nos embrenhamos num mundo distante da realidade e nos envolvemos com os personagens que o povoam. Escrever é uma aventura ainda maior, pois temos de imaginar como vamos construir esse mundo e as figuras que o vão habitar. Com certeza já pensaste nesta questão. Afinal, para quem é a história que estás a escrever? Será para ti, escritor ou escritora, para a guardares na gaveta? Para a editora? Para quem a vai ler? Em primeiro lugar, é bom que tenhas em mente que a história é da tua autoria, pois foste tu quem pensou nela e, portanto, a história pertence-te. A menos que tenhas escrito a história em coautoria e, nesse caso, pertence a ambos os autores participantes. Apesar de pertencer, no entanto, a tua história é para os teus leitores. E porquê? Porque ela vai passar pela sua aprovação. Eu costumo ouvir dizer muitas vezes que os escritores não vivem sem os seus leitores. E esta afirmação não podia ser mais acertada. A nossa profissão não seria possível sem eles. Costumo pensar que, se os livros fossem publicados e depois deixados ao abandono, quão triste seria esse cenário? E quão bom não é ter leitores que apreciem a nossa história? Aposto que quando publicares o teu livro vais querer que o máximo de pessoas o leia. A sensação de veres um leitor teu postar uma review positiva no Goodreads, nas redes sociais ou no site das livrarias é um sonho tornado realidade para qualquer autor. Mas para isso acontecer, deves pensar nos teus leitores. Quando lês um bom livro e te apaixonas pela narrativa, sentes até que o escritor só a escreveu para ti. É aí que sabes que leste um bom livro. Tu deves tornar a experiência do teu leitor inesquecível. Mas o que é que isto significa na prática? Deves contar a tua história de uma forma emocionante, contagiando os leitores com o entusiasmo que tens ao escrevê-la. Foca-te no tema principal da história tanto quanto possível. Desenvolve-os em redes paralelos com cuidado e torna-os cativantes. Pensa na backstory que é verdadeiramente importante para a tua história e não tragas detalhes irrelevantes ou que o leitor vai ignorar. Traz os elementos do passado que são mesmo importantes para os teus personagens nesta história. Não te estendas muito nas tuas descrições. Descreve de forma a situares o teu leitor no contexto. Evita também descrições demasiado longas, que duram muitas páginas, e alterna essa descrição com diálogo, reflexão ou ação. Investe o teu tempo na complexidade dos teus personagens. Lembra-te que, tal como os seres humanos, os personagens situam-se numa linha contínua entre o bem e o mal. Nada é preto e branco. Os leitores são fundamentais no processo de escrita. Podes optar por pensar nestes detalhes durante a escrita ou durante a revisão. No entanto, não deixes que o perfeccionismo interfira na tua escrita, pois sem uma história não terás sequer leitores. Durante o processo de revisão em que te irás concentrar em aprimorar todos os aspectos da narrativa, poderás pensar nestes pontos. E não te preocupes, pois não estás sozinho nem sozinha neste processo. Podes sempre pedir ajuda a leitores alfa, beta ou a revisores e avaliar a sua experiência de leitura. O feedback que receberes destas primeiras leituras é crucial para conhecer os pontos fortes e fracos da tua narrativa. Por isso, valoriza-o bem. Se a experiência dos teus leitores for positiva, começarás a ganhar uma boa reputação. Na prática, isto significa que numa próxima vez a probabilidade de quererem o teu livro será maior. Por isso, converte o teu livro na melhor versão que ele conseguir ser e vê a alegria dos teus leitores converter-se numa ânsia por mais. E, sobretudo, diverte-te neste processo que é criar histórias a partir da tua imaginação. E se gostaste deste vídeo e se gostas de escrever, por favor subscreve o canal e ativa as notificações. Até ao próximo vídeo!